Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, a gente está iniciando um canal dentro do Gerando Conexões, o Elas Conectam, e hoje a gente está dando início às nossas gravações. E para a nossa primeira gravação, nossa entrevistada vai ser Edilane. E ele é um projeto voltado à mulher, ao empreendedorismo, e a gente está querendo deslanchar esse assunto aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Vou apresentar primeiro, meu nome é Vitória. Quer se apresentar aqui? Eu sou a Viviane. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é a mais importante, talvez. Como que você se tornou empreendedora? Oi pessoal, tudo bem? Difícil, né, ficar desse lado. Então, eu acho que assim, a vida vai levando, como que eu posso dizer? Eu comecei a trabalhar muito nova e eu sempre gostei. Para ser sincera, sempre gostei muito de trabalhar e sempre me dediquei muito nas empresas que eu passei. Sempre me dediquei muito, sempre aprendi muito por onde eu passei e daí também fui aprendendo com as pessoas. Só que chegou num determinado momento da minha vida que eu percebi que eu queria, para mim estava bom, mas às vezes eu começava a perceber que para eu conseguir melhorar o que estava à minha volta, só estar bom para mim não bastava, entendeu? Então eu comecei a pensar em empreender e em ter um negócio, porque eu sempre tive boas oportunidades. Eu tive, não no início, mas passei por boas empresas que me deram boas oportunidades, que eu tive bons salários, que eu tive bons cargos. Então, eu não ponderei muito a questão do momento, né? Porque eu tive que dispor de algumas coisas para poder empreender. Eu tive uma visão de futuro, o que eu almejava para o futuro, né? O que eu queria para o futuro. O que eu queria para o futuro e o que eu espero ainda é poder, através do empreendedorismo, transformar a minha vida e dos que estão à minha volta. O primeiro ponto de decisão foi para mim pensando na família, em crescer e prosperar, conseguir esse objetivo. Então eu continuo agora pensando assim, que eu acho que o empreendedorismo ele tem esse potencial, né? Então quando você pensa em empreender, você não empreende sozinho, né? Então para mim foi uma tomada de decisão para isso, porque se eu continuasse, né? Até aconteceu quando eu decidi, que eu passei por várias empresas também, várias tentativas até chegar aqui, né? Eu já tive, eu trabalhei muito tempo na área de confecção, tal, então eu já tive uma empresa, um estúdio de criatividade voltado só para a necessidade desse setor. Fiz muito catálogo, muita etiqueta, muito tag, enfim, fazia arte para Silk, fazia de tudo para esse setor. Aí eu tive também um estúdio de fotografia, né? Tive um estúdio de fotografia, daí eu comecei a me dedicar mais só a catálogo. Fiz muito catálogo. Fiz desfile, fiz lançamento de coleção, fui em São Paulo Fashion Week, fiz um monte de coisa. Aí eu comecei a me dedicar só a catálogo adulto, infantil, nananã. Comecei a me dedicar, tinha um estúdio, mas nunca me encantou a fotografia social, me encantava a fotografia publicitária. E fazia foto, fazia o estúdio. E nessa época você já era formada em publicidade? Já era formada. Daí fui estudando e trabalhando, tudo junto. Mas você sempre quis fazer isso? Sempre quis entrar na área de comunicação, ser publicitária ou algo relacionado a isso? O destino foi te deixando ali? Ou foi uma coisa que você meio que foi levada, algo assim? Eu comecei a trabalhar muito cedo por necessidade, né? Sim. Comecei a trabalhar um pouco antes dos 14 anos até. Daí fui registrada com 14 anos. E daí, quando você precisa, você não escolhe. Você aparece, você faz. Exatamente. Eu já fiz um monte de coisa. Já sequei meia, já fiz chocolate, bolachinha. Já dei aula de informática. Mas isso é importante. É importante ter uma base para você poder ser quem você é hoje. Sim. Só que desde quando lá atrás eu fazia, eu sabia que o fator que ia me tirar dali para onde eu desejava chegar, independente, né? Porque o primeiro desejo é, puxa, eu quero ganhar mais, puxa, eu quero melhorar, puxa, eu estou trabalhando por necessidade, então eu não posso ter um salário só que eu contribuo em casa, tenho que contribuir em casa e também sobrar para mim. Então sempre tinha um objetivo.
né? E nesse objetivo eu trabalhava durante a semana, estudava à noite, estudava de sábado. Sábado, na época eu morava em Porto Feliz, eu ficava o dia inteiro em Itu fazendo curso. Tinha gente que falava, nossa, é louca, 14 anos, vai lá, tá cansada, vai fazer o que lá? Informática, esse negócio não vai pegar. Eu fazia MS-DOS, né, na época do curso. Informática, eu sou mais velha que tu. Mas informática, esse negócio tem que fazer datilografia, você tem que fazer digitação, você tem que estudar para ser secretária. Eu falava, tá bom. Aí eu ia, eu fazia, né? Porque eu sabia que se eu não estudasse também, né? E eu não sairia de onde eu estava. Então eu sempre me dediquei, aí não pude fazer faculdade logo que eu saí do colégio, então no momento que eu pude eu fiz, porque eu desejava. Hoje não tem essa necessidade, dependendo da área, mas era um desejo meu, então fui lá, fiz, aprendi muito, acho que foi muito valoroso para mim, entendeu? E daí, só que a vida foi me levando para, antes de fazer a faculdade, eu já trabalhava com marketing. Né? Porque daí, nessas caminhadas, eu saí dos chocolates e das meias e do comércio e fui parada em dar aula, porque de linha de produção, já trabalhei em produção de fábrica também, eu saí dessa jornada e fui parar para dar aula, por quê? Porque eu investi lá atrás, entendeu? Então, quando começou a ficar forte o curso de informática, poucas pessoas tinham conhecimento. Aí eu trabalhava de dia no escritório e de noite dava aula. Até que chegou um ponto da pessoa confiar em mim e falar, não, agora você vai dar aula o dia inteiro e de noite também. Eu falei, tá bom, vou dar aula o dia inteiro e de noite também. Dei. Aí nessa escola, um dos professores, né, ele pegou e falou, nossa, Edilene, você mexe bem com CorelDRAW? Com Photoshop, tem uma empresa que está precisando de uma pessoa para fazer o catálogo deles. Eu vou indicar você. Eu falei, pode indicar. E aí deu certo, aí eu fui para essa área e cheguei na empresa, não tinha conhecimento de fotografia, fui fazer curso. Então trabalhava, ia fazer o curso em Piracicaba à noite e é muito legal, né? Aí eu peguei a fotografia do filme e fui pro digital e aí fui me descobrindo e me encantei e fui nessa área. E fui puxando depois, né, meus irmãos, enfim. Eu tive esse escritório, depois, né, quando eu quis começar a empreender, voltada pro ramo de confecção, que eu tinha uma expertise nisso. Depois não deu certo, né? Foi um momento atribulado, estava fazendo faculdade e tudo, acho que eu não me dediquei tanto, também não era para ser, né? Quanto eu deveria. E daí eu fui, daí depois eu montei o estúdio, comecei a fazer só os catálogos, e daí o Edson, meu irmão já trabalhava com jornal, edição de jornal, e daí ele falou para mim, eu já tinha me formado na faculdade, ele falou, vamos montar uma revista? Eu falei, vamos fora. E daí aí começou a Revista Evidência, e depois a Revista Evidência transformou em Agência D121 e estamos aqui, meninas, com vocês. Né? Mas é isso, eu acho que o empreendedorismo ele tem muito a ver com isso, de causar transformação na sua vida e na das pessoas, porque se você pensar só no dinheiro, se você pensar só no fator financeiro, você não empreende. Então tem muito a ver com sonhos, com conquistas e com o que você deseja para o futuro, né? Se você for pensar naquilo, eu tava lá, tranquilo, entendeu? No cômodo, né? Isso, e não tem problema também quem quer isso, entendeu? Eu acho que isso é muito de você, né? Da pessoa querer. Porque antes eu empreendia nas empresas que eu trabalhei. É o espírito, né? Isso, eu me dedicava bastante lá, eu gostava, assumia aquelas coisas lá como se fossem meus filhos, né? Porque eu sempre pensava assim, puxa, é eu que tô fazendo, né? Então eu acho que, sei lá, meninas, eu acho que a vida... E é legal que você falou que igual a gente divide às vezes os clientes, né? A gente fala, esse é um filho seu, você cuida dele. A gente cria essa visão mesmo, né? Isso. Então eu tinha essa visão e é isso que me encanta no empreendedorismo até hoje. Legal. Eu acho que é importante lembrar também que, eu tenho certeza que quando você começou a empreender e tudo mais, teve muita gente que criticou. Você é louca, por que você não arruma um emprego normal? Um concurso público.
vai largar o cargo estável para se arriscar. Ainda mais a Tem parte de muito disso. comunicação, né? Que Mas eu acho que tem muito a ver com você não ligar. Que sempre vai ter os dois lados, né? Você não ligar, eu nunca liguei. Entendeu? É o que eu quero, igual eu fui fazer faculdade com 25 anos. Entendeu? Porque era quando eu podia pagar. E eu casei e entrei na faculdade no mesmo ano. Falei, vamos lá, já que é pra pagar, E é legal até que quando eu decidi fazer publicidade, 8 anos atrás, que de fato eu fiz já o vestibulinho, falei, não, vou iniciar em casa, eu sentia muito, mas o que você vai fazer com publicidade aqui no interior? Onde você vai trabalhar? Você vai entrar no marketing de alguma empresa? Não, isso era de sempre, né? Eu pegava e meu avô era vivo, ia visitar ele. O que você está estudando? Mas o que faz isso? O que faz? Comercial de televisão, avô, era mais fácil. Mas você vai pra onde? Aqui faz isso? É engraçado, né? Então as pessoas já achavam, nossa, não vai ter onde trabalhar, nossa, né? Não tinha dimensão de um contexto, né? De marketing. É engraçado. Hoje é mais fácil, né? Todo mundo já sabe o que a pessoa faz, né? Ainda mais com o digital, ficou mais em destaque, em evidência o marketing, né? Então as pessoas procuram mais, têm um entendimento, mas há uns anos atrás, meu Deus do céu. Pra explicar, até desistir, não, é isso aí mesmo. Você falava, você vai fazer comercial de televisão? Então, eu falei, nunca fiz. Falei, é isso aí. Legal. E como você se divide, no caso, como esposa, mãe, empreendedora, que é muita coisa, né? Eu acho que como eu me divido, é difícil, sabe, se dividir, né? Eu acho que tem momentos, você vai aprendendo com o tempo, na verdade. Não tem receita, não tem fórmula, você vai aprendendo, né? Porque quando era só eu e meu esposo, era uma rotina mais tranquila, né? Então, era mais tranquilo, tal, né? Só os dois, então você não tem mais tempo para descansar. Quando vem os filhos, aí o bicho pega. Porque daí você tem que entender também que o filho, né, aquela pessoa, até o esposo, eles precisam de atenção, né? Então você acaba tendo que se desdobrar para conseguir dar atenção para todo mundo. E eu sou muito, eu né, falo, né, já que vocês estão me entrevistando, então eu falo ponto de vista, não quer dizer que as pessoas têm que fazer o mesmo. Então, funciona com você. Mas eu gosto muito de criar relações memórias afetivas. Né? Então, o tempo que eu tô com os meus filhos, tudo que eu vou fazer com eles, eu penso em criar essas memórias afetivas, desde um bolo que você prepara, desde um desenho que você assiste, desde um carinho que você faz, porque eu sei que aquele momento vai passar. Então, eu acho que não tem tanto a questão de controlar tudo, porque a gente não consegue controlar tudo. Entendeu? A vida é cheia de imprevistos. Eu acho que tem a questão de você viver os momentos com intensidade. A relação de viver. Lógico, você tem que se organizar, né? Igual, quando os filhos crescem, eles têm a rotina deles. É futebol, é karatê, judô, não sei o quê. E, infelizmente, né? Igual, meu marido, ele trabalha em outra cidade, então não adianta eu querer cobrar dele e dividir isso comigo, né? Hoje ele tá lá. Onde ele tá? Sarapuí. Nossa, né? Ele vai chegar em casa quase 8 horas da noite. Então, se tiver algum compromisso, é eu que vou ter que dar conta. Então, o que eu procuro fazer? Me antecipar. Eu já deixo tudo pronto um dia antes. Né? Já deixo a roupa pronta, já deixo não sei o que pronto. Às vezes tem dia que a gente esquece, né? Daí dá um jeitinho. Né? Mas eu já tento me programar e o Pietro, que é mais velho, eu já procuro tentar fazer lá isso pra ele. Falo, amanhã você tem futebol, então já deixa a bolsa pronta, já deixa preparado. Eu vou ter que buscar você, então já vou pôr o suporte da bicicleta no carro. Né? Então a gente tenta fazer assim, e com o Antônio agora que tá ficando maiorzinho, eu tento fazer isso com ele também. Quando volta às aulas, né? Amanhã você tem aula do quê? Na escola, aula de música? Então vamos pegar a flauta, vamos pôr na mochila. Porque para eles terem responsabilidade também, a mulher, ela acaba ficando sobrecarregada, né? Deixa eu olhar um pouco pra você também. A mulher, ela acaba ficando um pouco sobrecarregada, entendeu?
Só que você tem que também tentar fazer com que eles, né? Então eu pego igual a cama deles, eles arrumam. Fica daquele jeito, né? Puxa assim, ó. Já é o começo, Mas né? eu falo, você arrumou a cama, deixou pronta pra dormir. Mas se não for assim, a gente não dá conta, né? Então não tem fórmula. Eu acho que é cada um dentro da sua rotina, dentro do que você está vivendo, porque é cheio de altos e baixos, você ir compreender, se ajustando e fazendo, né? Eu acho que é isso. Legal. E o que eu acho legal também aqui, né? Quem não sabe, a gente tem 2 pimpolinhos que às vezes passam por aqui, de 5, 6 anos, que é a Maria e o Tony. E eu acho muito legal a visão que eles já têm de pequenininho, porque com 5, 6 anos é criança, não entende 100% do que acontece. E eu vi, né, eles, vocês grávidas, né, primeiro aniversário, isso, aquilo, eles crescendo, e eles têm uma visão e um comportamento que eles já entendem, tá trabalhando, né, depois do trabalho a gente pode brincar, eles já chegam pra gente e falam assim, né, a visão que eles têm, tá em reunião, daí já fica, né, quietinho, não entende, né, parece que eles já entendem mais do que outras crianças, até a idade deles, porque eles cresceram aqui dentro, então eles já sabem, porque não é a casa da minha avó, é o escritório dos meus pais, eu não posso ficar fazendo bagunça, né? Eles entendem, eu acho legal essa divisão que eles têm. Eles são crianças, né? Igual eu falo, não adianta querer cobrar comportamento de adulto, né? E eles têm que ser crianças, né? Mas quando você envolve a criança dentro do seu processo, eu sempre tive uma conversa muito clara. Eu tô falando muito dos meus filhos, mas com meu marido também. Os filhos é o que demanda de mais cuidado. Mas eu sempre tive uma conversa muito clara com eles desde pequeno, desde a barriga, né? Porque com os dois, a empreendedora, ela tem essa questão também, né? Eu tava com 10 dias, eu fiz cesárea, 10 dias eu já tinha voltado a trabalhar, tá? Porque você não consegue se distanciar, entendeu? Você tá ali, você quer saber, você tá envolvido no processo, né? Dos dois eu já voltei rápido, e isso... Do primeiro eu me cobrava mais, mas do segundo eu comecei a entender que para ele foi natural. Por quê? Porque já cresce mesmo. Ele já entende, entendeu? Então eu acho que quanto mais você envolve o seu filho e você, né, as famílias, as pessoas ao seu redor, e é sincero, e fala, e explica, né, e vai orientando na medida do possível, porque a gente não acerta em tudo. Eu acho que vai criando essa cultura na criança também, e é legal isso, né, perceber. É legal, você compara, sei lá, outra criança da mesma idade dele, às vezes não entende quando você fala, agora eu tô trabalhando, até a questão do home office, né, eu acho que é até mais fácil pra vocês, que eles já estavam aqui, eles já entendem essa divisão, né, às vezes você pega uma família que a criança não tem muito esse contato com o trabalho do pai e a mãe, divisão, às vezes não consegue lidar tão bem. Não, mas é legal, mas eles se envolvem, eles entendem e vão crescendo assim, e de certa forma, nesse ponto a gente vai preparando eles para a vida também. Legal, né? Criança não quebra, gente, né? Tem que ter cuidado, tem que dar carinho, tem que respeitar a infância deles, mas tem que explicar certas coisas também, senão... Eles levam na brincadeira, é legal, tipo, agora eu estou trabalhando, eles vêm com o computadorzinho. Já vai formando, né, o caráter e quem eles podem ser no futuro, talvez já plante ali a sementinha do empreendedorismo deles também. Você sabe que isso que você falou é muito... Eu converso muito com eles desde já também. Eu falo, olha, não é porque a mãe tem a empresa que vocês precisam trabalhar com a mãe. Eu falo com eles, né? É igual, enquanto vocês podem, vocês têm a possibilidade de aprender lá comigo, mas vocês têm que ser o que vocês querem. Eu falo para eles, isso eu deixo bem livre também. Lógico que, como quando você tem um negócio, você almeja, você deseja que tenha uma continuidade. Mas eu procuro trabalhar, porque eu não sei do futuro, a gente não tem controle das coisas. Eu procuro trabalhar isso neles e, de certa forma, até em mim também, desde já. Porque se um desejar ser uma coisa diferente, tanto eu quanto eles, não sei como vai ser. É muito cedo, a gente já vai se preparando. Mas são coisas assim que devagar você tem que ir pensando para que as coisas aconteçam naturalmente, eu acho. Legal. E aí, meninas? Bom, eu acho que
Na nossa área, principalmente de comunicação, marketing, eu acho que é uma área que está sempre com muita mudança. É muita evolução, cada hora é uma coisa, é uma ferramenta nova, é uma nova forma de tratar com o público, com o cliente. Como que você trabalha com isso, com inovação? Como que você procura sempre estar atualizada sobre tudo que acontece? Eu me sinto privilegiada. Sabe por quê? Porque eu tenho 42 anos. E eu começo a pensar, eu brinco com os meus irmãos, eu falo, eu sou a melhor da geração. Eu nasci em 78, peguei os anos 80, os 90, estou aqui com você. Peguei as melhores bandas e estou aqui com você. Né? Eu brinco com eles muito sobre isso. E na questão do marketing, eu me sinto privilegiada também, porque eu também participei de muitos processos, né? Igual eu falei, quando eu fotografava, eu tinha um scanner de filme, para vocês terem ideia, para eu poder editar foto, né? Então eu tirava a foto, eu revelava o croma, daí eu escaneava o croma, né? Naquele filme maiorzinho assim, que eu esqueci o nome. Isso tem uma questão também, quando você não pratica, você vai esquecer. Então, eu escaneava o croma, o rolo de croma, mandava revelar em Sorocaba, porque aqui não tinha. Nossa. Escaneava o croma, editava daí no Photoshop para montar o catálogo, né? Aí veio o digital, as primeiras digitais, meu Deus, misericórdia, horrível, você sair de um croma. Eu aprendi de novo, né? É um processo diferente. Você sair de uma máquina de croma, que é ali a foto pura, né? E que delícia revelar a foto, naquela época, entrar no estúdio, né? E fazer a foto ali. Nossa, é uma magia. A fotografia lá atrás, eu acho ela mais encantadora do que a de agora, entendeu? Então a fotografia, quando eu entrava no estúdio, ia revelar um preto e branco, ou escaneava um croma, eu achava mais encantador do que agora. Agora o digital, ele é mais prático. Mas, enfim, só que é uma continuidade, as coisas vão se transformando, é isso aí, tecnologia está aí para isso. Mas eu acho que você tem que se aperfeiçoar, porque senão você não acompanha. E eu acho, vou dar uma dica para vocês, ó, que tem aí minha idade, 40 anos. Não se acanhem com a tecnologia, sabe? Não se abalem com a tecnologia, porque pensem a experiência que a gente tem com tudo que está acontecendo. Se a gente acompanhar, nossa senhora, entendeu? Se a gente engajar junto com essa rapaziada, essa moçada que tá por aí, nossa senhora, não tem pra ninguém, entendeu? Então a gente não pode se acanhar com a tecnologia, não é um bicho de 7 cabeças, não quebra, o que quebra é a gente, né? A gente se quebra. Mas a tecnologia e tudo que tá aí, nossa, você entra lá, você lavando louça, fazendo janta, você assiste um vídeo no YouTube, não é? Sim. É fantástico. Já pega receita no YouTube. Eu tinha que ficar lá não sei quantas horas, lá sentada, lá estudando, lá ficava o dia inteiro e andava de ônibus, né? E tal, fazendo um curso, tinha que ir lá em Itu, saía, pegava o circular, tal, para fazer um curso. Os cursos que eu fiz naquela época, né, na proporção de hoje, está tudo na internet. Então depende de como você está usando o seu tempo e o que você está aprendendo, né? Enfim, né, eu acho que a inovação está muito atrelada a você querer evoluir, porque o conhecimento está disponível para todo mundo. Entendeu? Está disponível para todo mundo. E usar, né? Então hoje eu procuro selecionar o que eu estou usando no momento. Porque como eu faço muita coisa, então eu vou mesclando, né? Então dentro do meu dia a dia, tem dia que eu busco coisas mais de autoconhecimento, tem dia que eu busco coisas mais da minha área, né? Por mais que eu não atue em certas coisas, mas eu tenho que entender, porque senão depois eu não tenho como acompanhar ou como cobrar, né? Então, ou ver se está dando certo, se não está. Então, eu acho que hoje, com a internet, é muito fácil, né? Você aprender tudo, e lógico, filtrando, né? Até os meninos fizeram live ontem, eu estava assistindo e realmente... O Thiago, que foi entrevistado, ele falou uma coisa que realmente você tá lá, só que tem o segredinho também, porque os conteúdos eles ficam soltos. Sim. Você tem que coletar, saber organizar e depois aplicar, senão também não adianta. Sim. Né? Também não adianta, mas é isso, eu acho que hoje não tá difícil, né? Você vê, o que você quiser fazer, né? Quero fazer, sei lá,
quero fazer uma decoração na minha casa diferente. Como que eu faço isso? Quero fazer tal coisa. A primeira coisa que você faz, pega o celular. Querido, vou pintar dessa cor a parede. Já vê como pinta, isso. Não, já tira uma foto e já manda a foto lá. Já vê como é que vai ficar a sua parede. Vocês não estão, né? É fantástico, né? Então, isso que a gente faz para coisas que a gente deseja. Quero comprar um carro. Você fica horas lá pesquisando. Quero fazer uma viagem, fica horas pesquisando. Então pega essas horas, às vezes, e use para outras coisas também. De vida, né? De vida. Né? Eu acho que você falou uma coisa legal. Acordei você? Não. Você falou uma coisa legal, que é... Muitas pessoas, vamos falar de mulheres, já que a gente está falando com a mulherada, né? Chega a uma certa idade e pensa... O que eu vou fazer? Eu não sirvo para mais nada, ou eu não consigo mais nada, eu já tenho, 50 anos, eu não posso evoluir, não posso fazer nada. Só que não, tá aí, como você disse, o conhecimento está aí disponível com uma facilidade gigante. Então, não é o fim, você pode se reinventar, você pode não tem mais idade para as coisas. Não tem mais idade, então é um ponto, acho que muito legal reforçar isso, que nunca é tarde, você pode sim fazer até uma faculdade, um curso, empreender, então acho que não tem um limite para isso. Que as pessoas veem a internet como um vilão ainda, né? Sim. Muita gente, igual, vamos supor, o TikTok, que tá em alta agora. Mas só tem vídeo de dancinha, só tem vídeo de não sei o que. Depende do que você segue. Só que não, a pessoa não pega o tempo dela pra realmente procurar uma coisa que é de interesse dela nessas redes sociais. Então a pessoa já tem um julgamento ali que, é só dancinha, não. Eu sou, psicólogo, vou ter que fazer dancinha pra divulgar o meu negócio? Eu não quero. Como se só tivesse isso. Então acho que é igual a Edilene falou, esse olhar mesmo pra rede social e para as outras ferramentas. É realmente ver qual a necessidade até do seu público, né? Ver como um aliado, né? Isso. Não como um vilão. Mas acho que sempre quando é uma novidade causa aquela desconforto, né? Por que eu vou mudar, né? Tá funcionando assim, será que realmente eu preciso aprender isso, né? A questão do bloqueio da humanidade. Até que quando começou a internet, tudo, o pessoal falava, não, deixa isso pra lá, né? Não vai dar em nada, né? Tudo é assim, quando é uma mudança, você fica um pouco, né, com o pezinho pra trás. Nossa, gente, internet de escada, misericórdia. Nossa, o telefone, o barulho. Gente do céu, né? Olha como que é bom evoluir, né? Agora eu quero saber um segredo, Edilene. Quem que são os seus mentores quando você está ali com uma dificuldade na questão do empreendedorismo? Quem que você procura? A família. A família? Família e Deus. Legal, olha, precisa, hein? A família e Deus. Porque é quem tá do meu lado, né? Sim. Entendeu? É quem tá do seu lado. Pode ser a família, pode ser um amigo, mas é quem tá do seu lado, é com quem você pode contar. Você tem que procurar se orientar com quem você pode contar. Entendeu? Porque se você cair, é quem vai te levantar. Sim. Entendeu? Exatamente. E aproveitar, gente, aproveitar cada momento, sabe? Igual eu falei, eu trabalhei mesmo, não vou citar nomes, porque de repente você cita nomes, as pessoas não gostam, né? Mas, nossa, olha, eu trabalhei todo lugar que eu trabalhei, eu sou muito grata a todos os... Hoje não falo mais chefes, é líderes, mas naquela época chefes, CEOs, mas eu sou muito grata a todos eles. Desde a escola de informática que eu trabalhei, desde dos lugares de produção que eu trabalhei, entendeu? Desde da confecção que eu trabalhei, nossa... Eu acho que voluntariamente também você se espelha neles em alguns aspectos para juntar o seu posicionamento no começo, né? Eu acredito que é involuntário. Você vê? Eu olhava lá e falava, nossa, que cara fantástico. Um dia eu quero ser que nem ele. Nossa, que legal. Eu pensava assim, que bacana. E o que não é bom também, a gente aprende a não fazer. Né? Trabalhei num escritório também, numa agência, falava, nossa, que cara criativo, meu Deus, de onde ele teria tanta ideia, meu Deus, nossa, onde cabe tudo isso dentro da cabeça dessa pessoa? Eu pensava, eu me inspirava, eu sempre, assim, me inspirei muito nas pessoas que estão próximas a mim, e orientação eu acho que a gente tem que buscar em quem está perto da gente, que nos conhece, que sabe das suas qualidades, dos seus defeitos, né? E enfim, e é isso, né? Eu acho, essa questão de orientação, né? Que a gente tem que buscar apoio em quem está ali do seu lado,
né? Também foi importante, né, você ter essa experiência em outras empresas, na parte assim de sendo uma colaboradora, que você entende quais são as necessidades até do colaborador, né? Então você como uma líder, você já entende quais são as necessidades. Visão dos dois lados. Isso, né? você entende os dois lados. Então acho que é um ponto assim. Assim espero. Que bom isso! Olha que bom, fiquei feliz. Tomara Deus. Também tem a questão que você estava comentando esses dias, que é importante, igual às vezes a gente, vamos supor, lê muitos livros, eu faço muitos cursos, mas você não aplica. Exatamente. Só que a partir do momento que você aplica, aí você errou, você corrige rápido. Então você erra rápido e você corrige rápido. Foi assim que você comentou. Isso. Então eu acho que isso é um ponto muito importante também, né, na questão do empreendedorismo. Errar, a gente vai errar. Com tudo que você for fazer, já pensa que se vai, alguma coisa pode dar errado. Se pensar muito, você não faz. Dá muito medo. Todo mundo tem medo de errar. Ah, não, você errar é normal. Aí você tem que corrigir, né? Errar. Tu tem que verificar o erro pra arrumar. Meu problema é que você falar, não fui eu que fiz. Daí vai acontecendo de novo. Não, corrigir e daí falar, poxa, não posso errar nisso de novo, ó. Né? Então o erro ele faz parte, a crítica faz parte, tudo faz parte. Imagina se todo mundo ficasse, legal, você, como é que nem evolui, né? Porque a pessoa nem acaba nem evoluindo. Aí tá errando e não sabe que tá errando e continua e persiste. Então às vezes o erro, né, quando a gente tem um feedback, assim, por isso que é bom você se orientar com as pessoas que estão próximas, porque quando vem o feedback, você vê que a pessoa quer que você melhore. Sim, não é, entendeu? Não é uma coisa, né? assim pra te pôr pra baixo, né? E se for também, você tem que saber filtrar, né? Você tem que falar, não, peraí, você tem que saber quem você é, né? Quem é você, né? E o que você quer, né? Então é importante você saber e procurar orientação nas pessoas que você sabe que gostam de você e que estão do seu lado por isso, porque se vir um feedback negativo, a pessoa está querendo que você melhore, daí você liga um alerta às vezes, porque às vezes não, a vida moderna é muito corrida, né? É muito corrida, independente se é casado, se tem filho, se é solteiro, é muita coisa que a gente faz no dia a dia, bastante, muito. E a gente não descansa, às vezes, a mente, né? Então... a gente que trabalha com a mente, né, é diferente, o cansaço não é físico, né? A cabeça às vezes parece que... E que não, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes na hora de descansar a mente, a gente tá sobrecarregando a mente também. Então, trabalha o dia inteiro no computador, né? Vai descansar, tá no celular, né? E, tô com dor de cabeça, por quê? Puxa, né? Então eu acho que é isso, sabe? Daí às vezes você escuta alguma coisa de quem tá próximo, então você tem que saber, você fala, nossa, eu não tava percebendo, puxa. Realmente, né? Preciso melhorar isso daí, né? Aí você pode falar para a pessoa ou não. A gente menos fala, né? Mas eu acho que é importante por isso, né? Essa questão. Acho que então, para finalizar, poderia dar uma dica, um toque, uma inspiração aí para as mulheres que querem empreender ou que querem mudar aí de carreira, fazer um rebuliço aí na vida. Eu acho que é válido uma diquinha aí. Eu acho assim, né? Falando um pouquinho do Elas Conectam. O Elas Conectam é um programa dedicado às mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma força, uma intuição, sabe? Vocês estão entendendo? Né? E quando eu falo nessa força, nessa questão, não é só na questão de empreender. A mulher, ela tem um poder, assim, né, decisivo nas famílias, na onde ela se envolve, entendeu? Porque a mulher, ela pode não ser empreendedora, ela pode ter a opção de não querer empreender, o que não tem problema nenhum também, né? Eu fui criada por mulheres, as mulheres da minha família, elas não chegaram a ser empreendedoras, mas elas eram empreendedoras dentro da família. De correr atrás, de fazer, me inspiro nelas também. Lá atrás, minhas avós, na época, criar 10 filhos, gente, dar carinho, atenção e amor para todos eles, entendeu? Você quer mais empreendedorismo que isso? Né? Então a gente tem que entender o momento também de cada um e o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Aí veio para minha mãe, né? A minha mãe também
esforçada, a hora que precisou, arregaçou a manga, foi lá e vamos, né? E não chegou até um negócio, mas poxa, ela nos criou. Então ela plantou a sementinha. Então você quer empreender? Ótimo. Entendeu? Vá atrás. Mulher, ela às vezes é muito autocrítica, eu acho. Sim, cobrando de si tem que estar mesma. perfeito pra eu fazer. Tem que ser melhor em tudo. E a cobrança não vem. Assim, Eu acho que a cobrança não vem só da pessoa, não. É de todo mundo em volta. Às vezes até da família. Ai, você tem que fazer isso. Você tem que aprender a cozinhar bem. Você tem que ser uma boa esposa. Tem que ser boa no trabalho. Você tem que estar sempre sorrindo, sempre bonita, né? A cobrança é geral na mulher. Ah, não precisa de nada disso, né, gente? Cada um, né? Tem que saber dividir isso. Sim, exatamente. Mas tem que dividir com a família. A família é uma equipe, gente. Uhul, todo mundo junto. Né? Um não pode fazer a comida, o outro faz. Um pode arrumar a casa, o outro arruma e vamos embora, né? Família tem que ser equipe e todo mundo tem que saber. Eu falo para os meus meninos, questão de cozinhar que você falou é sobrevivência. Você come, você tem que saber cozinhar. Não é só homem, mulher, tem que saber todo cozinhar. mundo come, né? Se é bom, se é ruim, tem que saber cozinhar. Vai viver de delivery a vida inteira, né? Mas não precisa fazer o Masterchef, né? É saber se virar. É saber se virar, mas sem a cobrança, né? Eu sei me virar do meu jeito, pra mim tá bom, tá ótimo. Mas a dica que eu dou assim é assim, a mulher, o ser humano, as pessoas, ela tem um poder muito forte. Quando eu falo da mulher, é porque ela está criando as famílias, ela está criando as pessoas. E como é que você está colocando o empreendedorismo na mente dos seus filhos? Né? O que você deseja para eles? Já começa a empreender por aí. Né? Eu não quero ter um negócio, maravilha, estimula para que eles sejam empreendedores na vida. Né? Transformando coisas boas na vida das pessoas, entendeu? Causando um fator de transformação, que eles tenham a possibilidade de estudar. Quero que meu filho seja médico, maravilha, que seja o melhor, mas que tenha esse espírito. O melhor no que faz, independente, né? Isso, e a mulher que quer empreender, empreendedorismo é libertador para a mulher. Por quê? Porque ela tem autonomia, entendeu? Você pode empreender, o que você faz de bom? Entendeu? Às vezes a pessoa é uma ótima artesã, ótima, excelente, e não usa aquilo. Hoje com a rede social é fácil, entendeu? Não precisa pensar em demanda. Nossa, eu tenho que fazer, eu faço muito bem, mas eu tenho que fazer a escala. Né? Né? Faz, né? Faz e tenha isso, tem vontade, usa, se aperfeiçoa, segue alguém que te inspira, né? Se inspira na pessoa e faz do seu jeitinho, entendeu? Mas o empreendedorismo para a mulher, ele é um fator libertador porque dá, de certa forma, autonomia, né? Você tem autonomia, você causa essa transformação e tudo vem junto e eu acho muito importante, eu acho, né? É difícil falar, porque eu sou empreendedora. Mas eu acho que é isso, sabe? A mulher que deseja empreender, eu acho que tem que ir atrás, né? Não importa no que, entendeu? Tem que ir, tem que buscar se inspirar, se aperfeiçoar e fazer, sabe? Vai errar, vai acertar também, vai errar de novo e vai acertando. É assim que a gente evolui. Entendeu? Errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. Né? Senão não tem evolução. Você continua fazendo em casa daí. Né? Então eu acho que é isso, meninas. Vocês querem saber mais alguma coisa? Não, eu acho que foi esclarecedor. Eu diria. Mas o Elas Conectam, a gente espera muito, né? Sim. Que leve transformação para a vida de vocês, que inspire. A gente vai trazer outras mulheres aqui, não é? Para estar conversando e que vocês, né, aproveitem esse momento, esse bate-papo para colher coisas positivas. Sim, né? Inspirações. Inspirações. Isso. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.